E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a televisão OLED A1 da LG, a televisão que está aqui atrás de mim, sobre se vale ou não vale a pena estar comprando ela. E lembrando que essa televisão OLED A1 da LG é a televisão OLED mais barata que a LG está lançando esse ano, e de vez em quando aparecem umas promoções muito boas dessa televisão, e sempre que aparecem essas promoções a gente sempre avisa lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Se você ainda não faz parte, vale super a pena, o link vai estar aqui embaixo. Geralmente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões, e essa televisão aqui já apareceu algumas promoções muito boas. Não perde a oportunidade, se aparecer uma promoção legal a gente vai avisar lá. Esperamos vocês lá no grupo então. Já vamos começar aqui falando do principal, que é a qualidade de imagem dessa televisão, e nesse sentido a televisão manda muito bem, porque ela traz com ela todas as principais características positivas que as televisões mais caras possuem. Por exemplo, pelo fato de ser um painel OLED, tu vai ter um contraste incrível, tu vai ter um nível de preto perfeito, tu não vai ter vazamento de luz, tu tem recursos como Dolby Vision e HDR10 Pro. Então, em termos de qualidade de imagem, ela carrega os principais benefícios que os modelos mais caros também possuem. Além disso, essa televisão também tem um ângulo de visão super incrível, então se tu estiver assistindo bem lateralmente, mesmo assim a televisão continua com uma ótima qualidade de imagem, e eu duvido muito qualquer pessoa conseguir encontrar uma televisão nessa mesma faixa de preço que tenha um ângulo de visão que chegue perto da televisão OLED A1 aqui atrás. Então, se você também é uma pessoa preocupada com o ângulo de visão, essa televisão com certeza manda muito bem. Então, como vocês estão vendo, em termos de qualidade de imagem, apesar de ser a televisão OLED mais barata de todas, ela carrega consigo sim as principais características de uma televisão OLED, mas obviamente vocês devem imaginar que pelo fato de ser a televisão mais barata, ela deve ter alguma coisa a menos ali no sentido visual, da beleza das imagens, por exemplo. Antes de comprar a televisão, a gente deu uma pesquisada, e a principal característica que me chamou a atenção, talvez mais negativamente, seria o fato de que essa televisão teria menos brilho que as outras televisões OLED. Eu acho que é legal a gente mencionar isso, porque as televisões OLED, de forma geral, em tese já são meio conhecidas por ter um pouco de brilho a menos que a média das outras televisões. Então eu tinha ficado preocupado porque eu sabia que essa daqui teria menos brilho ainda, então a OLED já tem menos brilho, essa daqui teria ainda menos, então isso me deixou um pouco preocupado antes de fazer a compra. Mas esse é um medo que você não precisa ter muito, tá pessoal? A gente já fez os testes aqui com a televisão, e em termos de brilho ela não fica tão atrás assim das outras televisões, ficam bem equilibradas. Inclusive em breve aqui no canal vai ter uma comparação lado a lado dessa televisão com a OLED C1, que é um degrau acima, para vocês verem um pouco melhor isso, mas eu já posso adiantar que o brilho dela é mais do que o suficiente para a maioria dos cenários. Obviamente que o mais recomendado é você utilizar essa televisão aqui em um quarto, em uma sala 100% escura, porque é na escuridão ali do seu quarto, da sua sala, que tu consegue apreciar melhor aí a qualidade da televisão. Só que se tu quiser utilizar aí numa sala com a luz acesa ou num quarto com a luz acesa, não precisa se estressar, tu consegue utilizar tranquilamente essa televisão, mesmo em um quarto ou numa sala com a luz acesa, por exemplo. O único problema em relação ao brilho dessa televisão é que não é recomendado você colocar ela na frente de alguma luz, como por exemplo de frente para uma janela, porque mesmo que a janela não entre muita luz, se essa luz competir bem de frente com a tela da televisão, a televisão não vai conseguir competir muito bem com essa luz. Então não recomendo você colocar ela na frente de uma janela, ou então se você vai colocar no seu quarto de frente para a cama e no lado da sua cama tem alguma luz, como por exemplo um abajur aceso, talvez essa luz de frente certinho para a televisão já incomode. Entretanto, a luz do teto não precisa se incomodar, porque a luz ficar em cima e a televisão não vai refletir diretamente, mas de qualquer forma acho que vocês entenderam. Ambiente escuro, a televisão é incrível, o ambiente com a luz acesa, a televisão continua mandando bem, só mesmo não é recomendado colocar essa televisão de frente para alguma outra luz, porque sim, nesse tipo de caso ela vai refletir bastante. Ainda em relação ao brilho, o último ponto que eu queria falar aqui é que quando a gente ligou essa televisão, ela veio com o modo de economia de energia ativado, e eu particularmente recomendo que você desative, tá? Porque desativando o modo de economia de energia, a imagem ganha um brilho considerável, fazendo com que a imagem de uma forma geral fique melhor. Então quando você ligar essa televisão, se você comprar, dá uma olhadinha se não está com o modo de economia de energia ativado, e tenta dar uma desativada ali, porque pelo menos na nossa experiência, desativar o modo de economia de energia melhora bastante aí o brilho da televisão. Em relação ao sistema operacional, a televisão também manda super bem. Ele é basicamente a mesma coisa aí dos modelos mais caros. Se eu segurar o controle aqui,
tem esse controle de movimento que eu consigo controlar. O sistema operacional tem basicamente o mesmo visual e os mesmos recursos. Essa televisão também tem aqui os mesmos recursos de proteção de tela para evitar que o burn-in aconteça, da mesma forma que os modelos mais caros também têm. Então, em relação ao sistema operacional, não tem assim alguma diferença grandiosa em relação aos modelos mais caros. Inclusive, a navegação, a velocidade também se mostrou a mesma que o modelo C1, pelo menos nos nossos testes. Então, em relação ao sistema operacional, não tem por que se preocupar muito. Eu estava achando que pelo fato do processador da OLED C1 ser um processador mais novo, seria muito mais rápido, só que nos nossos testes a gente não sentiu isso. E a velocidade aqui a princípio está basicamente a mesma. Em termos de visual e acabamento da televisão, é um visual simples, mas ao mesmo tempo é extremamente bonito e bem acabada. A televisão é extremamente fina, como eu falei lá no vídeo da OLED C1. Aqui a gente tem a mesma coisa, a televisão é mais fina e bem mais fina que um lápis, por exemplo. Só a parte de baixo ali da traseira, que é uma parte mais grossa, que é onde fica as conectividades. Então, em relação ao visual em si da televisão, nenhuma crítica para fazer. Aproveitando ali que eu comentei das conectividades, vale a pena mencionar que essa televisão tem suporte a 3 portas HDMI, todas 2.0, tem 2 portas USB, tem uma saída de áudio óptica e também tem uma entrada para antena RF. A gente também testou essa televisão com jogos de videogame e em relação aí para os jogadores de videogame, eu diria que se você tiver um pouco mais de dinheiro para investir, vale sim a pena pegar a televisão OLED C1, que é uma televisão um degrau acima, basicamente por 3 motivos. Um deles é que a televisão não tem suporte HDMI 2.1 e não tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Lembrando que essa televisão tem uma taxa de atualização de 60 Hz, ou seja, tu não vai conseguir jogar jogos a 120 quadros por segundo caso você queira. Então esse eu acho que é um ponto importante, especialmente para jogadores mais exigentes. Além disso, outro ponto que eu acho que é relevante mencionar é o HDR dessa televisão, que no caso do modelo C1, se tu for um jogador muito exigente, tu pode sim perceber que alguns pequenos detalhes com HDR ativado, a televisão OLED C1 para jogos de videogame talvez te entregue alguma coisa a mais. Não que seja uma diferença muito absurda, só que se você for um jogador muito exigente, às vezes esses pequenos detalhes podem fazer diferença. Então, por conta da taxa de atualização, que no caso é 60 Hz, do HDMI também, que é 2.0, e também um pouco por conta do HDR, se tu tiver condições para jogadores de videogame, eu acho que o modelo OLED C1 ainda é a melhor escolha. Acho não, no caso eu tenho certeza. Mas caso você não seja tão exigente assim para jogos de videogame, a televisão também faz um trabalho legal. Em relação à qualidade do som da televisão, ela também tem um som bom para a categoria. Se a gente fosse fazer uma comparação rápida com a OLED C1, que é o modelo mais caro, por exemplo, a gente vê que é um pouco mais baixo o som, entretanto ainda assim é um som muito bom, é um som claro, é um som que deve agradar sim a maioria das pessoas. Entretanto, se você for uma pessoa muito exigente, talvez você ainda sinta um pouco de vontade de colocar algum aparelho de som externo, por exemplo. Se fosse para fazer um resumo geral em relação a essa televisão, eu diria que ela teve um ótimo resultado e no uso prático do dia a dia, inclusive, ela é bem parecida com a OLED C1 da LG, que é um modelo um pouco mais caro. Então, se você conseguir achar uma boa promoção, e pode ter certeza que elas vão aparecer, a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, a televisão vale sim a pena estar pegando, porque quando aparece uma boa promoção, ela aparece com um preço bem abaixo do modelo C1, e nesse cenário eu diria que vale muito a pena sim pegar a televisão. Vamos lembrar que é uma televisão OLED, então tu não tem que se estressar com vazamento de luz. O ângulo de visão é basicamente o melhor que tu encontra no mercado. O nível de preto é perfeito, o contraste da televisão é muito bom. Então, achando uma boa promoção, eu acho que vale muito a pena sim pegar a televisão. Eu diria que a televisão OLED A1 aqui atrás se mostrou uma das melhores opções para você que quer uma boa televisão para ver filmes e séries. E se você tiver um ambiente escuro, daí mesmo que ficou perfeito, porque essa televisão possivelmente vai se encaixar muito bem ali para as expectativas que você quer. Mas se você também for utilizar numa sala com a luz acesa ou num quarto com a luz acesa, também não precisa ter muito estresse em relação a isso. Eu acredito que as duas únicas grandes exceções para você não estar comprando essa televisão, ou pelo menos para estar pensando duas vezes, é o seguinte, inclusive eu já falei. A primeira é em relação ao seu ambiente, se tu colocar essa televisão de frente para alguma luz, mesmo que a luz seja fraca,
a televisão talvez não consiga competir com essa luz de fora e talvez reflita bastante. E também para jogadores de videogame, porque como eu falei, pegando uma televisão como a OLED C1, tu vai ter ali 120 Hz, vai ter HDMI 2.1, vai ter um HDR que vai dar mais destaque para a imagem. Então, para jogadores de videogame, eu acho que vale sim, se tiver condição, pegar a televisão OLED C1. Algumas pessoas até podem também se perguntar, tá, mas se a diferença de preço entre essas duas televisões no momento que você estiver vendo esse vídeo não for muito grande, será que vale a pena pagar mais caro na C1 ou mais barato na televisão A1? Se a diferença de preço não for muito grande para você, eu acho que vale mais a pena pegar a televisão OLED C1, porque apesar de no uso prático a televisão OLED A1 fazer um trabalho legal, eu acredito que sempre é bom aí ter uma televisão, por exemplo, com uma taxa de atualização de 120 Hz para te dar uma imagem um pouco mais fluida, enfim. Se o preço for parecido, eu acho que vale mais a pena sim pegar o modelo OLED C1, que é o modelo 1 degrau acima. Lembrando que aqui embaixo a gente vai colocar também um link diretamente para vocês verem o preço dessas televisões no momento que a gente está fazendo esse vídeo. E eu acho que é bom ressaltar que isso está variando bastante, tá? Tem dias que a televisão, a diferença está de R$300, às vezes a diferença está de R$800, às vezes está mais de R$800, então a diferença de preço varia bastante, enfim. Recomendo você entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá, sempre que aparecer a melhor oferta, a gente vai colocar. De forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo. Se puderem avaliar, deixando um gostei, deixando um comentário, se inscrevendo no canal se você é novo, a gente agradeceria muitíssimo. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, coloque aqui embaixo. Se tu tiver essa televisão, também deixa a tua experiência aqui embaixo no campo de comentários para estar ajudando outros usuários também. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!